Fala sobre Flamengo. Rubro-negro pode faturar uma bolada se Vinícius Júnior virar reforço do futebol saudita. Conto também novidades do Flamengo, que está pedindo mais grana pelo Wesley. Preciso te atualizar sobre a busca do Flamengo por lateral esquerdo. Alexandro surge como uma alternativa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e comentar sobre o que quiser, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve o Flamengo. A Lazio da Itália entrou na disputa pelo meia atacante argentino Carlos Alcaraz. O Flamengo chegou a fazer proposta oficial nos últimos dias para o Southampton de 18 milhões de euros na tentativa de fechar com esse jogador. A Lazio também está na parada. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo. Pois é, teremos novidades na lista de relacionados do Flamengo para pegar o Bolívar nessa quinta-feira. E Varela treinou com o grupo ou não? Tem chance de jogar na quinta pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores ou não? Contaremos agora. E tem também Flamengo fazendo contraproposta à Atalanta para vender o Wesley. Nós vamos trazer aqui no vídeo de agora. Enquanto isso, o Flamengo vai em busca de um provável substituto para a posição e consultou a situação de um jogador do Bayer Leverkusen. É isso mesmo. E também vamos falar sobre a situação do Vinha. O Flamengo ainda não se pronunciou e nós vamos explicar o porquê o Flamengo ainda não tem emitido um boletim médico em relação ao lateral esquerdo Vinha. E tem também valores dos ingressos para o jogo contra o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo visitante. Quanto será que a torcida visitante, no caso a torcida rubro-negra, terá que pagar para adquirir ingresso e quando começa? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. É o seguinte, o Flamengo finalizou a lista para as oitavas de final da Libertadores e o Flamengo escreveu Carlinhos, atacante, e mais 4 jogadores da base. Fabiano, meia de 19 anos, Guilherme, meia de 18 anos, João Alves, meia de 19 anos e Adriel, atacante de 18 anos. As mudanças foram feitas após a saída de Verton, negociado, Daniel Cabral, também negociado, Santiago Campos, negociado, Pedro Estevão, também, Diegão e Wellington. Então esses são os jogadores que deixaram a lista e os jogadores que entraram. Inclusive, Carlinhos será relacionado e não só ele para o jogo de quinta-feira. O Chola, atacante nigeriano, destaque do Sub-20, jogador que a torcida está pedindo bastante no time profissional do Flamengo. Eu acho que faz até sentido, após a lesão do Cebolinha, que só volta em 2025, e o Bruno Henrique suspenso para a partida de quinta-feira, faz total sentido você relacionar o Chola, porque ele atua justamente por essa posição, aberto pela ponta esquerda, e ele está se destacando pelo Sub-20. Acho que tem que relacionar, não ser titular, obviamente, mas tem que relacionar. E ele treinou ontem, segunda-feira, com o elenco profissional, hoje, terça-feira também, e ele foi comunicado pela comissão técnica do Tite que ele será convocado para o jogo de quinta-feira pelo profissional. Eu não vou dizer relacionado, sabe por quê? Isso já aconteceu uma vez. Por exemplo, um jogador da base ser convocado, concentrar, beleza, chegar ao Maracanã e quando chegar ao Maracanã ele ser cortado da lista de relacionados, porque a Conmebol limita um número. Confesso para vocês que eu não lembro agora de cabeça, mas ela limita o número de jogadores suplentes. E aí pode acontecer do Chola ser cortado em cima da hora. Depende muito da estratégia do técnico Tite. Mas ele vai ser convocado, vai se concentrar com os atletas, vai para o Maracanã a ver se ficará no banco de reservas. Outro jogador que pode retornar é o Varela, porque ele treinou com o grupo nessa terça-feira e tem boa chance de ser relacionado para o jogo de quinta para pegar o Bolívar, lembrando que ele foi desfalque no jogo contra o Palmeiras no final de semana por conta de um problema no quadril, e nesse jogo, vocês sabem, Cebolinha se machucou e o Vinha, mas até o momento o Flamengo não divulgou um boletim médico sobre a situação do Vinha, que teve um problema seríssimo no joelho, mas eu já expliquei em vídeos anteriores e falo novamente para a audiência rotativa. O Flamengo não fez isso, pelo menos até a gravação desse vídeo, porque o joelho dele está com muito líquido e sangue, e aí o departamento médico não consegue ter um diagnóstico correto do que de fato aconteceu com o joelho dele. Ele já tem a certeza que o menisco sofreu a lesão e agora eles querem saber se existe lesão em outra parte do joelho, por exemplo, o cruzado, se eu não me engano, LCA,
Alô, médicos, podem me corrigir se eu estiver errado, mas é isso. Ainda não tem como ter um diagnóstico por conta da situação clínica. Tem que esperar desinchar, esse líquido sair, para depois eles terem uma certeza, um diagnóstico em relação à lesão, e aí sim o Flamengo vai se pronunciar até para ter noção de prazo de retorno, o que de fato vai precisar ser feito no joelho dele, tá bom? Já na outra lateral, Wesley, um jogador pode sair, a gente já vem falando sobre isso aí, várias informações sobre a proposta da Atalanta da Itália para contratar o Wesley. Ontem trouxemos todos os detalhes da proposta, 16 milhões de euros fixos, podendo pagar em 3 parcelas, uma à vista e mais 2 parcelas. As metas, 4 milhões de euros em metas. Quais são essas metas? Mas o Flamengo, nessa terça-feira, enviou uma contraproposta, pediu uma contraproposta à Atalanta. Na verdade, pediu aos empresários que trouxeram a proposta para falar para a Atalanta: olha, a gente quer fazer uma contraproposta. Como que funciona? A gente quer receber 18 milhões de euros fixos e 2 em bonificação, e não 16 fixos e 4 em bonificação. E o Flamengo com isso vai ganhando tempo, sabe por quê? Porque o Flamengo não quer se desfazer do jogador antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, e faz total sentido. Se você negociar esse jogador antes do segundo jogo, que, deixa eu ver aqui a data, vamos lá, é dia 22. Como que você vai escrever um jogador? Não tem como. O Flamengo só pode escrever um novo jogador na outra fase, passando de fase, obviamente, nas quartas de final. E aí sim pode escrever. E aí você vende o Wesley e bota alguém no lugar dele. Mas não faz o menor sentido você... Ah, Vene, mas você pode negociar o jogador, vender o jogador e negociar para ele ficar até o jogo da Libertadores. Será que a Atalanta vai querer? Não faz sentido também. Então o Flamengo vai ganhando tempo. Em matéria de negociação, essa diretoria, ela é fera, não tem jeito. A gente pode criticar várias situações, várias decisões, várias, mas em relação à negociação, os caras são muito bons. Inclusive, eles já estão buscando um provável substituto para a posição, no caso a lateral direita. E como o Mauro César noticiou e nós confirmamos, o Flamengo fez uma consulta ao Arthur Augusto, lateral direito de 21 anos, que está no Bayer Leverkusen. Vocês não vão se recordar do Arthur, mas ele já foi da categoria de base do Flamengo. Ele sempre foi do América Mineiro, cria do América Mineiro, chegou ao Flamengo por empréstimo. O Flamengo sempre contrata jogador assim, destaques de clubes Brasil afora, por empréstimo com opção de compra. Na ocasião, o Flamengo entendeu que isso eu tô vendo aqui, foi sub-17, sub-20 que ele jogou no Flamengo. Na ocasião, o Flamengo entendeu que não valeria a pena contratá-lo, não exerceu a opção de compra. Ele continuou no América Mineiro pelo sub-20, chegou ao profissional, se destacou e o Bayer Leverkusen da Alemanha veio e o comprou. Ele tem apenas 5 jogos com a camisa do Bayer Leverkusen, mais 2 assistências. É isso mesmo. É um jogador extremamente qualificado, jovem, 21 anos, tem um poder ofensivo absurdo, jogador de seleção brasileira, categoria de base seleção brasileira, disputou Mundial Sub-20 em 2023 pela seleção brasileira, Sul-Americano Sub-20 em 2023 pela seleção brasileira e sendo titular. Eu acho que a consulta do Flamengo foi maravilhosa. Porém, o jogador, nesse momento, não tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro, não ficou muito animado com essa possibilidade. Mas fica o registro, lembrando, Mauro César noticiou primeiramente, nós confirmamos, fica o registro que o Flamengo já está mapeando o mercado. Correto, é isso. E aí, no lado do jogador, confirmaram a consulta. No lado do Flamengo, me falaram assim, não negaram. Aí eles falaram, consulta pode ser, consultamos 40 jogadores por mês. E faz sentido, é isso, consultar é normal. Consultar é normal. E um clube como o Flamengo, uma estrutura que tem, eu tenho certeza que eles devem ter um programa lá com mais de 100 nomes mapeados por cada posição. Flamengo é clube grande, então tá certo, tem que consultar mesmo, mas vale o registro porque o Flamengo já está de olho em um provável substituto para a venda de Wesley. Existe a chance do Wesley ser vendido ainda, gente. Eu tô vendo muita gente massacrando a diretoria, um absurdo não vender. Eu já teria vendido pelos valores oferecidos. Mas eu sou um jornalista, eu não sou o dirigente do Flamengo. Eles tomam uma decisão baseada, é óbvio, em um planejamento que eles têm lá. E é isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, ingressos para Botafogo e Flamengo, jogo no domingo, estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, 6h30 da noite.
Ingressos para Botafogo e Flamengo será realizado nessa quarta-feira, a venda, obviamente, é a partir das 10 horas. O jogo será neste domingo às 18h30. Os valores para a área de visitante, no caso, a torcida do Flamengo, custarão R$ 80 inteira e R$ 40 a meia entrada. Vale o registro que a diretoria do Flamengo correu atrás nos bastidores para o valor ser menor, porque me relataram que o valor seria bem maior. Vou até ler aqui, ó. Botafogo ia cobrar 200, nos avisou por e-mail padrão das informações e preços. Rodrigo Duz entrou em contato com a CBF, que intermediou com o Botafogo também, conseguiu um acordo e fechou R$ 80. Então, parabéns à diretoria do Flamengo por ter conseguido esse acordo aí. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro pode faturar até 150 milhões de reais com uma eventual saída de Vinícius Júnior do Real Madrid? Quero explicar em detalhes essa história. Tudo começa com a publicação do The Athletic informando de que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está disposto a comprar o Vinícius Júnior do Real Madrid para colocá-lo no Al Ahly. A ideia é transformar o Vini numa espécie de garoto propaganda para a Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita. Pois bem, a ideia para que isso avance é convencer o Vinícius Júnior a aceitar uma proposta que lhe faria dono de um salário de 100 milhões de reais por mês. Hoje o Vinícius Júnior ganha na casa dos 10 milhões de reais mensais do Real Madrid. Seria o mesmo que dizer que ele teria seu salário aumentado em 10 vezes. Contrato de 5 anos que faria do Vinícius Júnior um bilionário. Ninguém na história do esporte em todo o mundo faturou 100 milhões de reais por mês. Vinícius Júnior ainda não disse sim nem não. A partir do momento que o atacante brasileiro se posicionar, se falar de forma afirmativa, esse fundo de investimento saudita vai iniciar tratativas com o Real Madrid, aí que é a parte que interessa ao Flamengo. Rubro-negro tem direito a 2,5% do valor de qualquer negociação que envolva o Vinícius Júnior até o fim da sua carreira, graças ao mecanismo de solidariedade. O Vini jogou dos 12 aos 18 anos no Flamengo, por isso esse percentual. 2,5% numa operação de 1 bilhão de euros, ou 6 bilhões de reais, valor da multa rescisória do atleta com o Real Madrid, asseguraria ao Flamengo 25 milhões de euros, ou 150 milhões de reais, uma baita grana para ajudar ainda mais o rubro-negro. Só para completar sobre o Fla, várias informações importantes. O Conselho de Futebol se reuniu nesta segunda-feira para discutir contratações. Não se descarta a chegada de um lateral esquerdo e também de um atacante, especialmente por conta das lesões graves do Matias Vinha e do Everton Cebolinha, que não jogam mais nessa temporada. E a saideira sobre o rubro-negro, Lohan, deve ter nos próximos dias o anúncio da sua renovação de contrato. Lohan, que foi encostado no Flamengo até que estendesse seu vínculo, o novo contrato deve ter 5 anos de duração. Hora de falar sobre o Flamengo com uma série de atualizações. Quero começar sobre a busca por um lateral direito. É que as conversas entre Flamengo e Atalanta pela venda do Wesley estão avançadas. O Flamengo ainda está tentando uma condição um pouco melhor de acordo. Ele havia recebido nessa semana uma oferta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Flamengo tenta convencer a Atalanta a fechar acordo por 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. E enquanto aguarda uma posição do time italiano, o Flamengo já tem tratativas por um outro atleta. Trata-se de Arthur, revelado no América, que passou pelas categorias de base do Flamengo antes de ser comprado pelo Bayer Leverkusen. Vive boa fase lá no futebol alemão, um dos mais promissores jogadores da posição. Uma curiosidade, o Arthur chegou a defender o Flamengo na categoria sub-20. Não foi tão bem aproveitado na oportunidade para comprá-lo. O Flamengo precisaria desembolsar só 500 mil reais, optou-se pela não compra, ele volta para o América, deixa boa impressão e é vendido para o Bayer Leverkusen. Só para completar sobre o Fla, Everton Cebolinha já passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, o período de recuperação pode chegar a 5 meses. Já as filhas do atacante Pedro nasceram nessa terça-feira, as gêmeas Isabela e Antônia, que o Pedro seja ainda mais feliz a partir do nascimento delas. Quero falar agora sobre o Flamengo e a busca por um lateral esquerdo. Depois da contusão de Matias Vinha e a chance de Ayrton Lucas ser vendido, o Flamengo está no mercado em busca de um jogador para a posição e 2 são os nomes mais cotados. Enzo Dias, lateral argentino de 28 anos de idade, que pertence ao River Plate, e Alexandro, brasileiro de 33 anos de idade, ex-Juventus.
As tratativas com o Enzo Dias ainda não começaram, mas o Flamengo já sabe que o lateral está disposto a deixar o River Plate. Jogador titular absoluto, tem contrato até dezembro de 26, na atual temporada 28 jogos com 2 assistências. Já o Alexandro é monitorado há bastante tempo pelo Tite, relação boa entre eles, Tite como técnico, Alexandro como jogador da seleção. Alexandro que está livre no mercado, tem negociações com o São Paulo, mas a coisa ainda não avançou. Ouvi de uma pessoa próxima ao Alexandro que o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Fla e hoje técnico do Sub-20, foi quem fez contato recentemente com o Alexandro para tentar alavancar essas negociações. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo teve prejuízo de 79 milhões e meio de reais no segundo trimestre de 2024, nada que deva preocupar o torcedor rubro-negro, apesar de os números serem impactantes. O Flamengo tem hoje 209 milhões de reais em caixa, estou incluindo também nesse valor aplicações em renda fixa. Vale a lembrança de que o Flamengo recentemente investiu 138 milhões de reais na compra do terreno do gasômetro. Só para arrematar, registrar também que o Flamengo já havia tido prejuízo no primeiro trimestre de 2024, na oportunidade 63 milhões de reais. Hora de falar sobre Zarate. Salve nação rubro-negra! Vamos falar sobre o próximo confronto na Libertadores, onde o Flamengo vai encarar o Bolívar. Eles perderam o artilheiro brasileiro Chico da Costa, que se mandou para o Cerro Porteño, mas já correram atrás de um substituto e adivinha só? O nome dele é Fábio Gomes, um cara que já passou por vários clubes, inclusive o Vasco, onde fez o gol que garantiu o acesso deles à Série A. Agora, vamos ser sinceros, o cara teve sua fase boa na Austrália, mas nunca enfrentou o Mengão. E a expectativa dele para esse jogo? Alta, claro. Afinal, ele nunca jogou contra um time do nosso nível, e sabe que a missão não vai ser nada fácil. O Fábio tem 1,92 metros, é bom no jogo aéreo, mas vocês sabem como é. Jogar no Maracá, contra o Flamengo, é outro nível. A pressão, a torcida, tudo isso pesa. E a nossa defesa vai ter que ficar de olho nele, porque a última coisa que queremos é um gol desses caras em cima da gente. Mas vamos combinar, com a raça e a qualidade do nosso elenco, ele vai ter que suar muito se quiser passar pelos nossos defensores. E o que dizer dos outros reforços do Bolívar? Contrataram o zagueiro brasileiro Anderson de Jesus, que estava no Vizela, e mais alguns nomes que, com todo respeito, não assustam. O Flamengo está com tudo, e essa Libertadores é nossa obsessão. Vamos pra cima deles com força total, porque esse é o espírito do Mengão, não dar espaço, pressionar e fazer o que a gente sabe de melhor, que é ganhar. Então, é isso, nação. Quinta-feira, às 21h30, todos ligados, com a camisa no peito e aquela energia que só a maior torcida do mundo tem. Vamos mostrar para esses caras o que é enfrentar o Flamengo de verdade. Rumo a mais uma vitória, rumo ao topo da América.